Anand Kumar é um gênio da matemática que precisou desistir de um convite para estudar na Inglaterra por falta de dinheiro. O que ele não sabia é que o destino quis que ele ficasse para fazer uma loucura com 30 alunos e assim entrar para a história do seu próprio país. Esse aí é Fulga, um dos 30 estudantes de Kumar. Ele tá fazendo um discurso em Londres e fala como conseguiu chegar até ali. Ele agradece os seus pais que estão na plateia e aproveita para contar a história do seu ex-professor, o Kumar. A pessoa que mais ajudou ele para chegar onde ele está agora. Tudo começou quando Kumar, um jovem de família pobre, venceu um campeonato de matemática. O evento contou com a presença do ministro de Educação do país, que aproveitou para fazer um discurso cheio de promessas absurdas. Políticos fazendo politiquices. Ele deu tanta certeza de estar comprometido com a educação do povo que conseguiu despertar em Anand Kumar a ideia de estudar no exterior. Depois da competição, ele foi correndo até a namorada, chamada Supriya. O jeito dele de namorar com ela é meio esquisito. Tudo dele é sobre números, até uma simples foto da moça tem a ver com cálculos. A garota fica até com raiva dele. Quando ele vai embora, deixa pra ela uma carta de amor escrita em códigos. O cara costumava passar um tempão nas bibliotecas da faculdade para resolver problemas matemáticos que ainda não tinham solução. Um dia, um atendente da biblioteca expulsou ele de lá, mas pra sorte dele, um office boy que também trabalhava lá deu uma ótima ideia. Ele disse que se ele quisesse frequentar a biblioteca de graça por um ano, era só fazer um artigo para ser publicado em um jornal internacional. É claro que ele não perdeu tempo, trabalhou em problemas de matemática que nunca foram resolvidos por ninguém antes e rapidamente conseguiu resolver uma equação muito complicada. Então ele enviou seu artigo para a Inglaterra. O pai dele era carteiro e deu aquela força marota. Ele sempre apoiou tudo que Anand fazia e sempre dava conselhos bons ao próprio filho. Um dia o pai dele chegou de bicicleta e com uma carta na mão. Ele voltou para casa muito feliz e falou para toda a família que Anand chamou a atenção de alguém e por causa disso foi convidado para entrar na universidade de nada mais nada menos que Cambridge, isso sem nem mesmo prestar vestibular. Anand não sabia o que estava sentindo no início, ele só queria publicar um artigo para poder ter acesso à biblioteca sem ser expulso por ninguém, mas em vez disso ele recebeu uma oferta de um estudo na Inglaterra da forma mais esquisita possível. Imagina você ser convidado para entrar na melhor universidade sem nem precisar fazer o Enem. É tipo isso. Anand foi com um convite na biblioteca esfregar na cara daquele babaca que expulsou ele de lá. É claro que ele também agradeceu ao office boy que ajudou com a dica valiosa. Por causa dele, Anand conseguiu uma grande conquista. Os pais de Anand ficaram muito felizes, especialmente seu pai, que quando cuidava do passaporte do filho não parava de falar da inteligência do rapaz para as pessoas. Depois de perceber que ele era o bichão brabo, Anand ficou mais confiante e decidiu conhecer o sogrão. O pai de Supriya lá não era muito a favor do namoro, porque Anand é de família pobre, né? Mas agora Anand vai estudar na Inglaterra e isso não é pra qualquer um. Infelizmente, ele descobriu que estudar na gringa não era pra qualquer um mesmo. Não foi fácil. A família de Anand passou por problemas financeiros gravíssimos. O custo para preparar a viagem ainda era muito alto. Eles queriam pedir ajuda ao ministro da Educação porque se lembravam do discurso comovente que ele fez quando ele estava lá no palco da competição. Anand e seu pai foram visitar o ministro da Educação e pedir ajuda. Mas, claro, descobriram que era só politicagem. O safado não deu a mínima para eles e até fingiu se esquecer do discurso que ele fez há algumas semanas atrás. Eles voltam para casa decepcionados. Então, o pai de Anand vendeu todas as joias da sua esposa, pediu dinheiro emprestado ao banco e até cobrou dívidas de seus amigos, mas nada foi capaz de resolver o problema. Anand teve que se conformar. Ele não poderia realizar o sonho de estudar em Cambridge. E para piorar, seu pai teve um mal súbito e foi levado às pressas para o hospital. Anand e seu irmão levaram o pai na bicicleta e embaixo de uma chuva forte. Parecia que o destino estava jogando contra tudo e todos. A corrente da bicicleta partiu no meio da estrada e eles não conseguiram chegar ao hospital a tempo. Não teve mais jeito. O pai deles, infelizmente, não aguentou. Os planos de Anand e Supriya foram por água abaixo. Agora, mais pobre do que nunca, ele desiste de se casar com ela porque não tinha qualquer futuro. Sem dinheiro e sem saber do dia de amanhã, ele sai pedalando a bicicleta vendendo bolos pela cidade. Seu sonho estava tão devastado que ele embrulhava a comida nas folhas do livro de matemática. Naquele momento, o mais importante era ajudar a economia da família. Em uma tarde qualquer, ele sofre um acidente. O motorista é um homem
rico, chamado Lalan. Anand conhecia aquele homem, mas ele foi reconhecido por ele. Por um instante, Lalan quis saber como pôde uma mente tão brilhante ter um emprego como vender bolos e em uma bicicleta. Lalan manda seu motorista trazer a bicicleta e convida Anand para ir até a casa luxuosa onde o homem morava. Ele fala que na Índia existe um campus chamado IIT, que é o Instituto Indiano de Tecnologia, um dos mais respeitados do país. É muito difícil ser aceito naquela faculdade e, segundo Lalan, os ricos estavam dispostos a pagar qualquer preço para que os filhos estudem lá. Aí que entra a jogada. Lalan tem um cursinho pré-vestibular chamado Excellence Learning Center. Ele ganha dinheiro para preparar os filhos dos ricos para entrar lá. Como Anand é fera na matemática, Lalan oferece a ele um trabalho de ensinar os estudantes do centro. Anand virou professor e até por causa dele, o centro de ensino conseguiu muitos alunos e lucrou muito mais. A situação financeira de Anand também mudou da água pro vinho. Agora ele conseguiu comprar sua própria motocicleta, voltou a namorar com Supriya e até contratou uma empregada doméstica para que sua mãe pudesse descansar. Que nobre. Mas o bolso cheio fez ele, que era humilde, se transformar em uma pessoa orgulhosa. Na verdade, isso daí só estava escondido lá dentro, porque o dinheiro não muda, mas sim potencializa as pessoas. Felizmente, ele conheceu uma criança muito humilde que estava resolvendo um problema de matemática. Esse menino abandonou a escola para ir trabalhar, mas seu interesse em aprender ainda era muito grande e isso chamou a atenção de Anand. Quando voltava para casa num taxicleta, acabei de inventar esse nome maneiro aí para as bicicletas que eles usam como táxi na Índia. Por coincidência, o taxiclista era o pai daquele menino. O homem disse que seu filho era muito teimoso porque passa a maior parte do tempo estudando ao invés de ir trabalhar para ajudar os pais. O homem também disse que só os ricos têm direito à educação. Para os pobres, estudar é uma perda de tempo. Anand escutou aquilo com um peso no coração. Estranhamente, ele percebe que estava vivendo uma vida que não era a dele. Ele se lembrou dos ensinamentos do seu pai, de como era difícil para estudar na biblioteca quando era pobre e de como seu pai se sacrificou para que ele fosse para a Inglaterra. Parece que existia um muro invisível no caminho dos pobres que faziam eles voltarem para a condição miserável em que viviam. Ele então se demitiu do centro e distribuiu panfletos para convidar crianças carentes a estudar com ele. A intenção era dar aos pobres as mesmas condições de entrar no campus da faculdade. Ele até vendeu seus relógios, veículos e joias para abrir a escola. Por causa disso, Supriya terminou com ele. Já foi tarde, Supriya. Comenta aí embaixo o hashtag Tchau Supriya. Os pobres que liam um folheto sobre aulas grátis não perderam tempo e foram até lá, né? Tinha tanta gente interessada em se inscrever que Anand precisou selecionar apenas os 30 melhores estudantes para ensinar, alimentar e abrigar também. Afinal, ele era um só. A notícia das aulas grátis de Anand chegou aos ouvidos de Lalan quando os alunos do centro de aprendizagem pediram dinheiro de volta. Lalan foi obrigado a ir até a escola de Anand com a intenção de fazer ele voltar a ensinar no centro. Afinal, as aulas grátis estavam arruinando o negócio dele, mas Anand se recusa a voltar porque 30 crianças precisavam dele ainda. Lalan chegou a oferecer o dobro do salário e arrumar outro professor para as crianças pobres, mas Anand ainda recusa. Isso deixa Lalan irritado, então ele promete destruir aquele chiqueiro que eles chamavam de escola. A noite chega e as palavras de Lalan deixaram Anand pensativo. Os 30 alunos pareciam assustados com as ameaças, mas Anand encorajou eles, dizendo que não haviam o que temer. Todos eles já passaram por coisas muito piores, como fome e a vida difícil. Anand disse que eles também não tinham nada a perder, porque já nasceram sem nada mesmo. 2 meses se passaram e adivinha, Lalan ainda continua com problemas. Os pais exigem a volta de Anand, caso contrário eles querem todo o dinheiro de volta. Lalan então arrumou um policial para ameaçar Anand e tentar obrigar ele a fechar a escolinha. Ele até exigiu uma indenização pelos prejuízos por causa da concorrência injusta, mas Anand se recusou outra vez. Ele disse que não pagaria nada, porque nem tinha dinheiro mesmo, e também não fecharia a escola por nada nesse mundo. A maneira que ele usa para ensinar é realmente brilhante. Qualquer coisa ao redor pode ser um problema a ser resolvido, e o mais legal é que não fica aquela coisa chata e sem sentido, sabe? Livros? Pra que livros? Eles preferem a prática. Matemática é uma delícia pra eles, e
deveria ser pra você também, né? Pra você não ter um professor fantástico igual esse cara aqui. Uma vez, Lalan e a polícia tentaram sabotar a escola cortando a energia elétrica, mas os alunos sabem resolver problemas, né? Agora eles geram a própria eletricidade. Infelizmente, eles não conseguiram resolver o pior dos problemas, a fome. O dinheiro um dia acabou e eles não podiam pedir emprestado ao banco porque a escola não era lucrativa. Por isso, Anand foi obrigado a meter o rabinho entre as pernas e pedir ajuda ao seu rival. Ele foi até Lalan para conseguir uma doação. Lalan propõe uma competição. Se os 30 superalunos conseguirem vencer os melhores alunos de Lalan, ele dará refeições gratuitas por 3 meses. Mas se os 30 alunos dele perderem, Anand terá que fechar a escola grátis e voltar a dar aulas no centro de aprendizagem. Bom, sem escolha, ele concordou. Assim, eles fizeram um contrato na frente do mentor que serviu de testemunha. Os 30 alunos vão para o centro de aprendizagem. Eles fizeram o exame juntos e no dia seguinte tiveram que voltar para ouvir o anúncio do resultado. Lalan, convencido já da vitória, convidou muitos jornalistas para testemunharem a derrota dos chamados Super 30. O mentor, que também era testemunha do contrato, veio acompanhado da namorada. E adivinha só quem era a bela moça? Isso mesmo, Supriya, aquela traidora, a ex-namorada de Anand. Claro que ele ficou surpreso ao ver a presença dela. Pranav, o irmão mais novo de Anand, aparece e fala que um dos 30 alunos, chamado Fuga, não foi encontrado. Você lembra dele? Pois é, nem eu. O resultado, ultra super confiável, né? Revelou que os Super 30 conseguiram 49% do total de perguntas, enquanto o centro de aprendizagem obteve 51%. Lalan venceu e chamou Anand no palco para anunciar que sua escola fecharia. É claro que o super professor subiu ao palco com um nó na garganta. Todos os alunos estavam com o coração pesado, mas de repente, quando ele ia falar, um repórter gritou no fundo da plateia que Anand não tinha que fechar a escola dele, se ele não tiver um documento que comprove esse acordo. Confiante, Lalan pediu ao mentor para mostrar o contrato que eles fizeram, mas para surpresa de todos, a carta tinha sumido da bolsa. Uma pessoinha roubou o contrato e contou para aquele repórter, e essa pessoinha era Supriya. Então ele imediatamente mudou de ideia e saiu com seus alunos, deixando Lalan com uma cara de cachorro que caiu da mudança. Ao voltar de lá, ele pergunta a seus alunos sobre as dificuldades em responder às questões. Eles disseram que poderiam responder a maioria das perguntas, mas quando se sentaram lá, sentiram que seus cérebros pararam de funcionar por causa do nervosismo. Quem nunca, né? No dia do exame, eles tiveram que dividir a sala com aqueles estudantes com roupas caras e de aparência limpinha e arrumada, enquanto as roupas deles eram bem feias. Anand percebeu de novo a parede invisível que barrava os seus alunos pobres. Para superar isso, ele cancelou as aulas e propôs outra atividade. No dia seguinte seria feriado, então eles fariam um show de teatro por 20 minutos, mas não poderia ser em línguas indianas. Tinha que ser em inglês. Pranav ficou sem saber o que Anand queria com aquilo, mas ele insistiu que era necessário. Assim, os alunos aprenderiam uma boa lição. Na apresentação, eles gaguejavam, mas atuaram muito bem usando o inglês. No começo, eles foram motivo de chacota, mas depois todos dançaram e cantaram juntos. O clima ficou muito descontraído. Anand conseguiu transmitir uma valiosa lição. Mesmo em mundos diferentes, eles eram todos iguais. Atuar em inglês fez o grupo virar notícia em todo o país por causa dos jornalistas que estavam por ali. A atuação dos alunos foi estampada nos jornais e isso deixou em pânico o ministro da Educação. Ele mesmo, o safado, investia seu dinheiro no centro de ensino. O ministro queria que Lalan cuidasse daquele professorzinho insolente e garantisse que nenhum daqueles alunos mal vestidos prestasse vestibular para o campus do IIT. À noite, um matador de aluguel procura Anand. Ele disse que a cabeça de Anand estava valendo uma recompensa em dinheiro. Aquele homem não quer fazer isso porque deve muito ao pai de Anand. Por isso, ele estava poupando a vida do professor, ainda que a grana fosse tentadora. Pranav pede a ajuda da polícia, mas fica claro que eles não querem se envolver. Ao voltar da delegacia, Pranav pensou em conseguir uma arma para proteger o seu irmão. Enquanto isso, Anand foi atacado por um grupo desconhecido. Ele foi atingido por um disparo na barriga. Quando estava prestes a ser eliminado, a arma falhou. Os homens então arrastam ele até uma ferrovia para amarrar ele nos trilhos. Felizmente, seu irmão apareceu com uma espingarda e conseguiu afugentar os homens. Você se lembra de Fuga, falando que sumiu? Ele estava trabalhando como segurança exatamente onde Lalan e os assassinos estão reunidos para discutir como atacar Anand depois que o último plano falhou. Eles planejam fazer parecer que foi um ataque de um grupo radical e agora o alvo não é apenas o professor, mas também todos os alunos. Fuga então correu para o hospital para avisar o professor. Ele chega a se desculpar
desculpando por ter sido pessimista e fala a mesma coisa que os outros disseram. Foi difícil competir com os filhinhos de papai, por isso ele fugiu. Enquanto Anand recebe tratamento, seus alunos junto com Pranav fazem a segurança do hospital. Eles vão lutar contra os homens armados usando cálculos e coquetéis Molotov. Eles até conseguiram prender os caras em uma sala para que o professor pudesse ser tratado com tranquilidade e segurança. Na manhã seguinte, os alunos foram fazer os exames no IIT. Apesar do cansaço de lutar contra os assassinos na noite anterior, eles deram o melhor para conseguir passar no vestibular. Dias depois, Anand, agora já recuperado, esperava o resultado das provas junto com os seus super 30 alunos. Os resultados do teste são fixados no mural da faculdade. Anand estava se contorcendo de preocupação quando eles vão entrar no campus e quando vão ter que voltar para a lama de novo. Pranav chega com os olhos arregalados, então fala que Anand conseguiu o impossível. Todos os 30 alunos entraram no campus do IIT. Ele não apenas criou 30 gênios de uma vez só, mas também mudou o destino de todas as famílias. A Super 30, como é chamada a escola de Anand, ficou com fama internacional. Ela ganhou o título de melhor escola da Ásia em 2010 pela Time Magazine, sendo elogiada como a escola mais inovadora do mundo. Até o correspondente do presidente dos Estados Unidos na época elogiou a Super 30 como a melhor escola da Índia. E essa história é verdadeira, viu? Até hoje, Anand ensina no mesmo lugar onde começou com os 30 alunos pobres. Ele recusa a ajuda do governo e gosta do seu próprio estilo. Sua família ainda recebe ameaças, mas ele sabe que fez tudo isso não por dinheiro ou luxo, mas apenas para quebrar a tradição de que só os ricos podem fazer carreira na Índia. Que lição, hein, meus amigos? Que lição. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se te emocionou esse vídeo, deixa o seu like e aproveita e clica nesse outro vídeo aqui que tá aparecendo na sua tela agora. Te vejo lá.